Há temores de que a guerra no Irã possa se intensificar depois que os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã no Iêmen, disseram ter lançado uma segunda onda de mísseis e drones contra Israel. O conflito no Oriente Médio atingiu um nível mais perigoso, agora que os Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, também entraram na confusão. Eles lançaram um míssil contra Israel, mesmo que não tenha atingido o alvo. Enquanto continuam os ataques dos Estados Unidos e de Israel dentro do Irã, os Houthis, que há muito tempo fazem parte do chamado Eixo da Resistência, também começaram a agir. Eles ainda deram um aviso de que estão prontos para intervir diretamente se a situação piorar. No dia 28 de março, eles lançaram mísseis balísticos em direção a Israel, e isso foi um sinal claro de que já entraram na luta. Mas, de acordo com os relatos, isso ainda não é toda a força deles. O verdadeiro poder deles está na posição geográfica deles. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso é fundamental para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado! Enquanto o Irã bloqueia o Estreito de Hormuz, os Houthis controlam uma longa costa do Iêmen. E no Estreito de Bab el-Mandeb, que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Aden. Na parte mais estreita, ele tem apenas cerca de 30 quilômetros de largura. Esta é a passagem para o Canal de Suez, uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. Por aqui passam cerca de 12% do comércio marítimo, 30% do tráfego de contêineres e milhões de barris de petróleo todos os dias. A eletricidade na Europa, as fábricas na Ásia e o abastecimento de alimentos na África dependem disso, que agora está ao alcance das armas dos Houthis. Não é só pela localização, eles também têm capacidade militar. Eles possuem mísseis antinávio de cruzeiro, drones de longo alcance e veículos não tripulados difíceis de detectar. Eles também têm lançadores móveis escondidos nas montanhas do Iêmen, e isso não é só especulação. De 2023 até 2025, eles conseguiram atacar mais de 100 navios. Por causa disso, grandes empresas de navegação, como a Maersk e a Pós-Graduação, foram obrigadas a mudar a rota de seus navios e passar por um caminho mais longo ao redor da África. Por causa disso também, o custo do seguro dos navios aumentou bastante. Em outras palavras, se o Estreito de Hormuz é a porta da frente controlada pelo Irã, o Bab el-Mandeb é a porta dos fundos que pode ser fechada pelos Houthis. E quando essas duas rotas são afetadas ao mesmo tempo, não é só uma região que sofre, mas quase o mundo inteiro. Tudo isso aconteceu mesmo com o estreito ainda aberto. Isso mostra que os Houthis são um dos motivos pelos quais a situação está piorando. Quando tanto o Estreito de Hormuz quanto o Bab el-Mandeb são afetados ao mesmo tempo, é possível bloquear quase 1/3 do suprimento mundial de petróleo e o preço do barril pode subir para 150 a 200 dólares, enquanto o mercado de seguros pode parar de funcionar. Para a Europa, que já se afastou do gás da Rússia e depende do GNL, isso é um grande problema porque se essa rota também for afetada, pode haver escassez de energia. Já na Ásia, as fábricas podem ficar sem matérias-primas e o preço dos alimentos pode subir mais de 15%. Em outras palavras, o controle dos Houthis sobre esse local é como uma arma capaz de parar o funcionamento da economia mundial. Por causa disso, os Estados Unidos já tomaram uma atitude. Em 28 de março, o Pentágono enviou uma grande força para a região. O USS Trípoli já chegou ao Mar Vermelho com cerca de 3.500 fuzileiros navais, enquanto o USS Boxer está a caminho. Ao mesmo tempo, há soldados da 82ª Divisão Aerotransportada sendo enviados para o local e os grupos de ataque de porta-aviões estão em prontidão. A F-35C Lightning II, FA-18 Super Hornet e destroyers da classe Arleigh Burke, posicionados na costa do Iêmen. De acordo com o The Washington Post, o Pentágono também está estudando uma possível operação terrestre dentro do Irã, que pode durar algumas semanas, envolvendo o uso de forças especiais e soldados regulares, embora ainda não esteja certo se Donald Trump irá autorizar isso. No momento, está claro que o plano dos Estados Unidos envolve várias etapas, e a primeira parte disso é expandir ainda mais os ataques aéreos e navais para evitar uma crise mais grave. Em 2025, sob a Operação Rough Rider, os Estados Unidos atacaram mais de 1.000 alvos dos Houthis e reduziram a capacidade do grupo em cerca de 50% a 70%. E agora é possível usar novamente o mesmo método, mas em uma escala ainda maior contra o Irã e o Iêmen. Bombardeiros como B-1B Lancer
e o B-52 Stratofortress estão destacados na Força Aérea Real Fairford e conseguem alcançar o Irã e o Iêmen. Enquanto isso, no mar, estão sendo usados navios com o sistema Aegis para proteger os navios comerciais contra mísseis e drones. E também existe a possibilidade de os fuzileiros navais realizarem operações rápidas e precisas na costa do Iêmen para atingir os lançadores móveis dos Houthis. No papel, esse plano parece bom, mas está tendo dificuldades para funcionar. Quando se enfrenta o modo de combate dos Houthis, eles não são um exército normal que pode ser facilmente alvo. Por exemplo, para derrubar um drone que custa cerca de $20 mil, um destroyer dos Estados Unidos precisa usar um míssil que custa milhões de dólares, como o míssil SM-2 ou o ainda mais caro míssil SM-6. Enquanto os Houthis continuam lançando drones, o orçamento e o estoque de mísseis dos Estados Unidos vão se esgotando aos poucos. E isso piora ainda mais porque eles estão lidando com a situação envolvendo o Irã ao mesmo tempo. Cada míssil usado contra os Houthis é um a menos que pode ser usado contra o Irã. E cada navio enviado para o Mar Vermelho reduz a força que poderia estar no Estreito de Hormuz. É exatamente isso que o Irã quer, que as forças dos Estados Unidos se espalhem por vários lugares. Além disso, é difícil atingir os lançadores dos Houthis, porque eles só aparecem, disparam os mísseis e imediatamente voltam a se esconder dentro das montanhas. Por isso mesmo, as campanhas aéreas anteriores, de 2023 até 2025, não conseguiram parar completamente os ataques deles. E se os Estados Unidos enviarem milhares de soldados para o Iêmen, há o risco de se repetir a situação longa e difícil que eles já enfrentaram em outras guerras, porque o local é cheio de montanhas, desertos e cidades populosas, o que torna difícil controlar e pode prolongar o conflito. A Arábia Saudita já passou por essa situação durante 7 anos e não teve sucesso. Por isso, os Estados Unidos não podem repetir o mesmo erro, especialmente com as eleições de meio de mandato de 2026 se aproximando e com um número crescente de pessoas se opondo à guerra contra o Irã. É aqui que entra uma medida mais prática: exercer pressão através da Arábia Saudita. Quando o Estreito de Hormuz foi fechado, Riad aumentou o uso do oleoduto leste-oeste para garantir o envio de petróleo ao mundo, com cerca de 5 a 7 milhões de barris por dia, passando pelo porto de Yanbu, no Mar Vermelho. Mas mesmo isso tem seus riscos, pois cada petroleiro que sai de Yanbu pode ser alvo dos Houthis com seus mísseis e drones, e até mesmo o próprio oleoduto, que se estende por mais de 1.000 quilômetros pelo deserto, é difícil de proteger. A Arábia Saudita sabe disso porque já enfrenta esse tipo de ameaça há muito tempo. De 2015 a 2020, eles realizaram uma grande operação no Iêmen, mas não conseguiram deter os Houthis. Ao contrário, ficaram mais fortes. Um exemplo claro disso foi o que aconteceu em 2019 em Abqaiq, onde drones atacaram e cerca de 5% do suprimento mundial de petróleo foi afetado em apenas uma noite. Por causa disso, a Arábia Saudita agora prefere uma abordagem que não seja de confronto direto, mas sim de pressão econômica. O principal alvo aqui é o porto de Hodeida. Este é o porto mais importante dos Houthis. É daqui que vem grande parte de sua receita proveniente de impostos e comércio. E este também é o principal corredor de ajuda para milhões de pessoas no Iêmen. Se Hodeida for atingida ou bloqueada, isso não será apenas um simples problema para os Houthis. Isso é uma ameaça direta à sua capacidade de continuar. Washington DC planeja aumentar a pressão sobre os Houthis, cortando sua receita de petróleo e bloqueando o envio de armas do Irã com um bloqueio naval. Só em 2025, cerca de 750 toneladas de carga do Irã já foram apreendidas. Ao mesmo tempo, a influência no Conselho de Segurança das Nações Unidas está sendo usada para aumentar a pressão, junto com aliados. A União Europeia tem uma missão naval que ajuda a patrulhar o Mar Vermelho, enquanto o Reino Unido participa dos ataques junto com os Estados Unidos. Mas a capacidade da Europa é limitada, especialmente em relação ao orçamento e ao apoio público para operações de longo prazo no Iêmen. Outro movimento importante é a cooperação da Ucrânia com países do Golfo. Em acordos com a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, a Ucrânia oferece uma maneira mais barata de derrubar drones iranianos. Mas, mesmo que isso ajude,
não resolve toda a ameaça, especialmente em relação a mísseis e ataques a navios. Se os ataques dos Houthis no Mar Vermelho aumentarem e não forem contidos, o mundo inteiro enfrentará um grande problema. Em uma situação normal, cerca de 21 milhões de barris de petróleo e quase 20% do GNL passam diariamente pelo Estreito de Hormuz. Some-se a isso de 6 a 7 milhões de barris que passam pelo Estreito de Bab el-Mandeb, junto com muitos contêineres. Se ambas as rotas forem afetadas, mais de um terço do suprimento mundial de petróleo desaparecerá de repente. Nessa situação, o preço do petróleo pode ultrapassar rapidamente $150, e devido à corrida para comprar, pode chegar a $200 em poucos dias. Mas o impacto no fluxo global do comércio é ainda mais grave. Quando o Mar Vermelho se torna perigoso, o seguro para navios é suspenso, e quando isso acontece, quase todo o transporte de produtos no mundo para. Mesmo na crise menor de 2024, já foi possível ver o tamanho do impacto. O seguro para navios no Mar Vermelho chegou a quase 2% do valor da carga e, por isso, o setor de transporte marítimo gastou mais de $400 milhões por ano, só com seguro extra. Mas se a rota fechar completamente, a situação piora. Sem seguro, os navios não podem navegar, o que significa que serão obrigados a passar pelo Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. O resultado disso, cada viagem vai levar de 10 a 14 dias a mais, e os custos vão aumentar em milhões de dólares por remessa. Não é apenas uma questão de atraso, isso aumenta diretamente o preço dos alimentos. Atualmente, uma grande parte de produtos como grãos da Rússia, Ucrânia e União Europeia passa pelo Canal de Suez a caminho da África e da Ásia. Se eles forem obrigados a evitar e passar por uma rota mais longa, a distância quase dobra. Por causa disso, o preço dos alimentos nos países que dependem de importação pode aumentar em mais de 15%. Depois disso, o preço dos fertilizantes também vai subir, os custos da agricultura vão aumentar e as pessoas vão sentir isso diretamente nos produtos do dia a dia. Segundo o Instituto Internacional de Pesquisa em Políticas Alimentares, a situação pode ser ainda mais grave. Se o fluxo de transporte parar, até mesmo a ajuda para quem precisa terá dificuldade para chegar e ficará muito cara. Em outras palavras, a estratégia do Houthis pode causar risco de fome até mesmo na própria região deles no Iêmen. Não é só a comida que é afetada. Até mesmo os produtos comuns vão aumentar de preço. Em 2024, o custo para enviar um container aumentou de 2 a 4 vezes e, em algumas rotas, chegou a um aumento de 250%. Se essas rotas forem totalmente fechadas, será difícil prever o quanto os custos de envio vão aumentar. E quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, combustível caro, comida cara, transporte caro, o mundo inteiro enfrenta um grande problema econômico, onde os preços sobem enquanto o crescimento desacelera. À medida que o preço da energia sobe, o custo de produção dos produtos também aumenta. Por causa disso, as empresas são forçadas a aumentar os preços, mas o problema? A capacidade das pessoas de comprar diminui. A demanda cai e a economia vai desacelerando aos poucos. É aí que começa a verdadeira dificuldade dos países do Ocidente. Os bancos são forçados a escolher entre duas opções ruins. Quando eles aumentam as taxas de juros para reduzir a inflação, acabam desacelerando ainda mais a economia. Mas quando eles baixam as taxas de juros para estimular a atividade econômica, os preços das mercadorias sobem ainda mais. Em outras palavras, qualquer escolha que eles façam, haverá uma consequência negativa. Aqui, a situação se aprofunda porque não se trata apenas de uma questão econômica. Isso impacta ainda mais a dinâmica entre os países do mundo. A ação dos Houthis não é só um problema deles, mas também atinge algo que nem sempre é percebido de imediato: a Rússia. Após a guerra na Ucrânia, a Rússia foi forçada a se aproximar de países como a China e a Índia para vender seu petróleo. Como a Europa não está mais comprando, a Rússia está enviando seu petróleo de maneira mais secreta, usando o que chamam de frota sombra, navios-tanques sem seguro e que às vezes até desligam o sistema de rastreamento. Normalmente, esses navios passam pelo Canal de Suez e pelo Estreito de Bab el-Mandeb para chegar à Ásia. Agora, com o Mar Vermelho afetado pelos Houthis, eles precisam desviar pelo Cabo da Boa Esperança.
O problema é que a viagem é mais longa e os custos de combustível e transporte aumentam, e como a Rússia já está vendendo seu petróleo a um preço mais baixo por causa das sanções, o lucro deles diminui ainda mais. Nessa situação, eles praticamente não têm lucro em cada venda de petróleo. Isso é importante porque a capacidade da Rússia de continuar suas operações depende do fluxo contínuo de dinheiro. Agora, de uma forma inesperada, as ações dos Houthis, apoiados pelo Irã, também estão afetando o fluxo de receita da Rússia. Ou seja, enquanto o Irã e seus aliados tentam usar a localização como arma contra o Ocidente, eles também acabam atingindo seus próprios aliados nos bastidores. Além disso, essa crise afeta diretamente a economia da China. Como a China depende das exportações, é um grande problema quando não consegue enviar seus produtos para a Europa, ou se for forçada a comprar energia a preços altíssimos. A pergunta é: existe outra rota para fazer esse envio? Existe, mas não é suficiente. O oleoduto Sumed é limitado e serve apenas para o petróleo bruto, ele não consegue transportar contêineres ou alimentos. O canal do Panamá já tem problemas de capacidade e não é prático para a rota da Ásia para a Europa. O transporte ferroviário é mais caro e tem capacidade limitada. Na verdade, ele não consegue igualar nem mesmo o que um grande navio cargueiro pode transportar. Isso mostra que o canal de Suez e o estreito de Bab el-Mandeb são imbatíveis em velocidade e capacidade de transporte. Por isso, os mísseis lançados pelos Houthis não são apenas resultado de raiva ou reação na região. É uma forma de pressão que atinge diretamente o coração da economia mundial. Com a pressão simultânea sobre duas passagens estreitas, não é só o movimento da Marinha dos Estados Unidos ou o suprimento da Europa que é afetado. Também é afetada a última rota do petróleo da Rússia para a Ásia, e até o fluxo das exportações da China está desacelerando enquanto os Estados Unidos tentam equilibrar o custo das operações contra drones baratos. A Arábia Saudita está sendo arrastada para um risco ainda maior só para proteger sua rota em Iambu. Por enquanto, o comércio global parece estar em compasso de espera. Enquanto todos aguardam qual será o próximo passo dos Houthis em uma das rotas mais importantes e perigosas do mundo, os preços continuam subindo. As armas estão se esgotando pouco a pouco. A Rússia está tendo dificuldades para vender petróleo, e o mundo inteiro parece estar à beira de um grande perigo, onde ainda não está claro quem vai agir primeiro e quando isso vai acontecer. Nessa situação, um único movimento errado pode mudar tudo. Não é necessária uma grande operação para que a situação piore. Mesmo um ataque a um alvo errado ou na hora errada pode desencadear um confronto mais amplo. Por exemplo, se um navio for atingido em uma rota crítica, isso causará medo em toda a indústria de transporte marítimo. Não será apenas uma empresa que vai parar. Outras podem seguir o exemplo para evitar o perigo. Quando isso acontecer, o fluxo do comércio vai parar ainda mais rápido. Por outro lado, se uma base ou instalação for atingida dentro do Irã ou do Iêmen, isso pode provocar uma resposta ainda mais agressiva. Não se pensará mais apenas em defesa, mas também em retaliação. Quando chega a esse ponto, a situação fica ainda mais difícil de controlar. Tem mais uma coisa que complica isso: a rapidez com que as informações se espalham. Hoje em dia, quase em tempo real, o mundo inteiro fica sabendo de cada acontecimento. Um vídeo, uma reportagem ou até mesmo uma notícia falsa pode criar lados. Quando surgem lados, isso rapidamente afeta os preços. Não é mais preciso haver escassez real. Apenas notícias sobre possíveis problemas já fazem o preço do petróleo, alimentos e outros produtos subir imediatamente. Dessa forma, todo o sistema se torna mais sensível. Não é só o ataque real que é um problema, mas também o que se espera que aconteça. Por causa disso, cada lado se torna mais cauteloso. Mas, às vezes, o excesso de cautela leva a decisões lentas. E quando as ações são lentas em uma situação como essa, aumenta a chance de algo inesperado acontecer. À medida que o tempo passa, fica mais claro que a luta não se resume apenas à força militar. É sobre quem consegue controlar melhor a situação. Não adianta ser forte se você não consegue impedir que a tensão aumente. Por outro lado, mesmo que um lado seja fraco, se conseguir pressionar no lugar certo, isso pode mudar o rumo da luta. É isso que estamos vendo agora. Não é preciso vencer imediatamente. Basta causar um efeito que seja sentido por todo o sistema já é suficiente. E com o tempo, fica cada vez mais claro que não são apenas os países que são afetados, mas também as pessoas comuns. A cada aumento de preço,
Cada atraso nas entregas e cada mudança nas decisões das empresas, o efeito vai sendo sentido aos poucos. Mesmo que eles não vejam a luta, eles a sentem todos os dias. Nessa situação, o próximo passo de cada lado se torna ainda mais importante. Uma decisão errada pode piorar a situação, enquanto um passo certo pode temporariamente diminuir a tensão. Mas por enquanto, não há sinais claros de quem vai recuar ou de quem vai continuar. E enquanto essa situação permanece, a pressão em todo o sistema continua aumentando. Isso não é apenas uma disputa entre países. É uma situação que, aos poucos, está puxando o mundo inteiro para um perigo ainda maior. E enquanto não houver uma direção clara para onde isso está indo, continua aberta a possibilidade de que, a qualquer momento, tudo possa mudar. Enquanto essa situação continua, não é apenas um problema temporário que está se formando, mas também mudanças de longo prazo na dinâmica dos países e das empresas. Quando as empresas se acostumam a evitar uma rota, existe a possibilidade de que elas não voltem imediatamente, mesmo que a situação melhore. Em vez disso, elas procuram maneiras mais seguras, mesmo que sejam mais caras ou mais lentas. Por causa disso, o fluxo normal do comércio está mudando gradualmente. Existem rotas que antes eram as principais, mas agora estão se tornando secundárias. Há também lugares que antes não eram muito utilizados, mas estão ganhando importância devido à situação. Isso não é só um ajuste, mas uma mudança em todo o sistema. Para os países, isso significa um planejamento mais cuidadoso para o futuro. Não basta mais depender de uma única rota ou de uma única fonte de suprimento. É preciso ter alternativas para não ser imediatamente afetado por esse tipo de crise. Existem países que estão investindo em fontes de energia ou produtos mais próximos. Outros estão fortalecendo sua própria produção para não depender tanto das importações. Dessa forma, o equilíbrio do comércio mundial vai mudando aos poucos. Isso não é percebido imediatamente, mas com o tempo isso tem um grande impacto sobre quem controla o suprimento e quem depende mais dos outros. Isso também afeta as relações entre os países. Quando os países se tornam mais dependentes uns dos outros, suas relações se tornam mais importantes. Mas quando a confiança em uma rota ou parceiro se perde, eles são forçados a procurar outros. Por causa disso, as alianças e parcerias mudam. Há países que se tornam mais próximos, enquanto outros vão se afastando aos poucos. Isso não é percebido de início. Mas com o tempo, a mudança se torna clara. Ao mesmo tempo, os países se preparam mais para esse tipo de situação. Eles estocam suprimentos, reforçam a defesa nas rotas importantes e se preparam para uma possível crise ainda mais grave. Mesmo depois que o problema atual acabar, algumas mudanças vão permanecer. E essa é uma das partes mais importantes desse tipo de situação. Não se trata apenas do que está acontecendo agora, mas também de como isso muda o futuro. Enquanto a tensão continua, fica cada vez mais claro que seu efeito não é apenas temporário. Aos poucos, isso muda a forma de pensar, de tomar decisões e de agir de todo o sistema. E quando chegar a esse ponto, mesmo que a luta termine, nada voltará a ser como era antes. Nessa situação, a questão não é mais quem é o mais forte, mas sim quem consegue esperar e se controlar por mais tempo. Quanto mais tempo passa, maior o cansaço, os gastos e a pressão de cada lado. Nem todas as batalhas são vencidas com rapidez ou força. Às vezes, quem aguenta mais tempo tem uma vantagem maior, mas tudo tem um limite. Quando chega a esse ponto, perde-se o controle sobre o desfecho. Assim, enquanto a tensão continua, a pergunta segue em aberto. Até quando eles vão aguentar antes que a situação piore de vez? E no final, uma coisa é clara. Enquanto a situação não tiver uma direção definida, o risco de que o próximo acontecimento seja incontrolável só aumenta.